Tudo bom? Tá começando um DM em Campo, edição especial falando sobre estresses abióticos. Eu sou David Bueno, gerente de desenvolvimento de mercado da Fertilaqua, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema tão importante, tão quente, desculpe aí a brincadeira. Hoje a gente está na presença do Caio, que vai se apresentar agora. Olá pessoal, meu nome é Caio Alves, sou coordenador de desenvolvimento de mercado aqui no estado de São Paulo. É um prazer falar com vocês novamente. E do Elton Izuka. Sou Elton Izuka, coordenador de desenvolvimento de mercado da Fertilaqua e fico sediado no estado de Minas Gerais. Muito bem, esse estresse que a gente tem ouvido falar bastante, tem sentido esse estresse por alta temperatura, o estresse abiótico. O que ele pode causar na planta? Caio, o que a gente pode entender como a causa principal, o que causa, aliás, esse estresse por temperatura, restrição hídrica e tudo mais? Bom, David, estresse é qualquer desvio na rota primária da planta. Então a planta ela tem que fazer no seu metabolismo primário, tem que fazer proteínas, tem que fazer aminoácidos, tem que fazer compostos hormonais. E quando ocorre um estresse, seja ele de origem biótica ou abiótica, como nós estamos tratando aqui, de alta temperatura, déficit hídrico, a planta desvia parte dessa energia para se defender, para produzir compostos de defesa e sair dessa situação de uma melhor maneira possível. Não, legal. Elton, a gente consegue observar, a gente está aqui numa lavoura de milho e a gente consegue ver uma diferença. Acho que é interessante você mostrar aqui o que a gente consegue ver e tentar falar um pouco mais como é que a gente identificaria esses estresses, o que é ativado bioquimicamente nessa planta para identificar quando está em estresse, quando não está em estresse. Beleza, David. Então aqui, nessa lavoura em particular, o que a gente consegue observar, bem claro, é o tamanho, no caso da planta. Aqui, uma planta onde teve um estresse maior e aqui uma planta onde teve estresse menor. O que a gente consegue observar no visual, além do porte? Coloração da folha. Você pode ver que aqui a folha está mais amarelada. E a gente pegar uma folha daqui, olha só a diferença das cores. Então isso é um indicativo que essa planta aqui está sofrendo um estresse oxidativo e fazendo com que essa folha perca essa coloração. E a gente fala de estresse, mas como que a gente vai comprovar na planta o que ela está? Aí existe algumas análises bioquímicas que pode identificar o nível de algumas enzimas que vão falar para a gente se esse nível de estresse está maior ou menor, em nível de comparação com a planta com estresse e uma planta sem estresse. E dessa maneira a gente consegue mapear essa curva de estresse e saber quando a gente consegue interferir. E com produtos, com tecnologias hoje, a gente consegue fazer com que esse nível de estresse abaixe e a planta, como o Caio falou, consiga fazer esse seu desenvolvimento de maneira satisfatória. Então, porque o estresse, para a gente conseguir fazer com que a planta volte ao seu desenvolvimento, é como se fosse, vamos dizer assim, estar numa festa. Teria que limpar toda aquela bagunça primeiro, para depois ela voltar ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Então essa limpeza, existe o quê? Um gasto de tempo e um gasto de energia. E hoje nós estamos aqui na lavoura de milho, que hoje a gente for parar a pensar, basicamente é a parte de segunda safra, a safrinha, é onde ocorrem os maiores estresses, principalmente temperatura e estresse hídrico. Especificamente nessa cultura aqui, onde a gente está, a gente teve um problema aqui de irrigação, e a gente está usando isso aqui para evidenciar, para mostrar essa diferença que tem nessa restrição hídrica. Essa planta mais verde aqui, um verde mais intenso, onde a irrigação pegou mais, e ali onde está menor, um porte menor, um verde menos intenso, onde pegou menos irrigação. Se a gente for trazer para hoje, a gente tem algumas enzimas que são ativadas, as enzimas aí do estresse oxidativo. Caio, você consegue falar um pouco sobre essas enzimas, o efeito que elas causam, por que são ativadas, quais são elas? Perfeito, David. Quando a planta ela entra em estresse, ela produz uma quantidade maior de algumas substâncias, que nós chamamos de EROs, ou espécies reativas de oxigênios, também chamada radicais livres. Esses caras, eles são produzidos naturalmente. Acontece que numa situação de estresse, aumenta e muito essa quantidade de EROs, dessas espécies reativas de oxigênio.
E essas espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, eles vão atuar de forma negativa na célula da planta, levando à sua morte. Então, para a planta controlar essa alta concentração de espécies reativas de oxigênio, ela tem um complexo de enzimas que vão inativar elas, né? Então a gente pode falar como EROS, como espécies reativas de oxigênio, a gente pode falar o íon hidroxila, o peróxido de oxigênio, né, que é a água oxigenada, e outras espécies. E para combater elas, as enzimas são a peroxidase dismutase, a catalase e outras enzimas que fazem esse processo de inativação e, como o Elton comentou, o processo de limpeza, fazendo com que a planta saia dessa situação e continue seu desenvolvimento normal. É interessante. Toda vez que eu tenho esse estresse, seja ele, no caso a gente está dando um exemplo de estresse biótico causado por restrição hídrica e alta temperatura, mas toda vez que tem um estresse, a planta ela tem que gastar energia, ela tem que redirecionar o seu metabolismo para se recuperar, se limpar desse estresse, para a produção dessas enzimas, para um direcionamento novo do que não estava programado para ela. Muito bem, com esse direcionamento, a planta ela tem costume, assim, né? Costume, né? É modo de dizer, ela é forçada a fazer isso, ela é forçada a consumir sua energia. Elton, que energia que normalmente é consumida? E existe a possibilidade da planta realocar a energia entre os órgãos da planta, tirar da parte vegetativa, reprodutiva, sistema radicular? Isso é possível? Acontece isso? Eu sei que você está conduzindo um trabalho nesse sentido. Então, David, essa reserva, né, isso a gente fala muito da questão dos carboidratos, principalmente. Então, a planta, né, ela faz o quê? Ela faz toda a absorção de água e nutrientes e faz um acúmulo de carboidratos. No caso, assim, tem os órgãos que a gente consegue armazenar, geralmente a parte do caule e a parte das raízes. Tá? Então, quando a gente tem um estresse, esse carboidrato, essa fonte energética, ela pode se deslocar da raiz para as folhas. Então a gente consegue fazer isso. Então para a gente conseguir ter essa fonte de carboidrato bem formada, a gente tem que pensar isso não agora numa situação dessa, e sim o planejamento de todo o processo da planta, desde o preparo de solo, né, a gente ter um estabelecimento da planta melhor, um sistema radicular mais agressivo, mais volumoso, para a gente fazer com que esses estresses, essa parte de acúmulo de carboidrato seja mais bem feito. E, consequentemente, a gente conseguir fazer com que a planta, né, se desenvolva melhor e o metabolismo dela seja melhor, e fazendo com que a gente consiga uma produtividade maior lá no final. Legal, tudo isso aí tem a ver com como é que eu dou condição para que essa raiz, sistema radicular, consiga ser bem estruturado e armazenar reserva. Para resumir o que você falou, quanto mais eu consigo estruturar esse sistema radicular para, além da função de fixar a planta, absorver nutriente, se relacionar com a microbiologia do solo, fazer com que esse sistema radicular seja uma fonte de reserva para quando acontecer esses problemas, né, de estresse biótico ou abiótico, a planta tenha de onde tirar, queimar essa energia e translocar para as partes vegetativas. David, fazendo um complemento da importância dos estresses, principalmente abiótico, tem vários estudos mostrando o quanto isso diminui a produção, a produtividade, né? Mas tem um estudo em especial, que eu uso bastante ele, que é de uma pesquisadora chamada Bray, é de 2000. O que ela fez? Ela estudou a nível mundial 6 culturas e viu que nessas 6 culturas nós perdemos até 11% por praga e doença. Qual que é a minha leitura disso? Praga e doença a gente maneja bem, a gente controla. A agricultura moderna foi baseada em cima de pragas e doenças, né? As empresas do agro se desenvolveram foi em cima de defensivos. Exato. E aí nesse estudo ela fala que até 64% a gente perde por estresse abiótico. Danado do estresse abiótico. Exato, que a gente tem pouco controle sobre ele. Mas como o Elton e você comentou, tem coisas que sim, a gente pode atuar para minimizar esses estresses, para fazer com que a planta sinta menos os impactos provocados por eles. A gente pode entender que uma certeza que a gente vai ter na lavoura é que vai ter estresse.
É a única certeza que a gente tem. Pode ser que esse ano tenha uma pressão de doença diferente, que não teve no ano passado. Tudo bem, pode ser que não tenha também, mas a certeza é, vai ter estresse e normalmente estresse é abiótico. Exato, David. Só para fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, né, com estresse, vamos imaginar aqui uma soja do ciclo de 100 dias. Imagina se ela ficar estressada, por exemplo, ali na aplicação do glifosato, que causa um desconforto, um estresse para ela, ficar estressada durante 5 dias. O que isso representa? Vamos levar para nós. Imagina você lá no seu tempo de faculdade que você tomava todas. Você vai viver até os 100 anos. Imagina você ficar de ressaca 5 anos da sua vida. O estrago que seria, né? E é mais ou menos essa analogia que acontece com a planta, né? Então o estresse é um dos fatores que derruba muito produtividade e é uma das principais causas de baixas produtividades. E a gente tem que tomar cuidado, tem que controlar esses estresses, deixar ele de forma controlada. O estresse depois da formação, que a gente faz uma formação adequada, né? Pensando nesse equilíbrio de energia para recuperação de estresse, a gente tem que também pensar na condução dessa lavoura em amenizar estresse. Como eu disse, a única certeza que a gente tem é que vai ter esse estresse. Então, se a gente preparar uma entrada com incentivadores, vamos dizer assim, vou chamar assim, estimulantes específicos anti-estresse, a gente vai conseguir ter uma passagem por esses momentos mais eficiente sem roubar tanto a produtividade. Outro dia a gente estava comentando no grupo dos DMs que tem basicamente 2 compostos aí que são extremamente eficientes nesses alívios de estresse, né, Caio? Você até comentou, se quiser falar sobre eles. Sim, tem alguns compostos, principalmente em situações de estresse abiótico, como alta temperatura ou próprio déficit hídrico. Eu vou pegar uma planta aqui para exemplificar o que acontece numa situação de estresse. Bom, essa planta aqui de milho, a gente tirou ela, né? E o fluxo de água de solução que veio do solo foi interrompido, né? E a primeira coisa que a planta faz é parar seu desenvolvimento, parar a expansão celular, porque não tem mais água, principalmente, né? E isso é feito para a planta melhorar a sua eficiência de água, não sentir tanto, né? Uma outra coisa que a planta faz quando ocorre um déficit hídrico é seu fechamento estomático, né? E como que ela faz isso? No solo, quando vai diminuindo o déficit hídrico, o potencial hídrico, a planta, através das raízes, produz um hormônio chamado ácido abscísico, né? E esse ácido abscísico, o ABA, ele cai na corrente transpiratória e lá na folha, nos estômatos, nas células guardas, sinaliza que essa água foi interrompida e aí fecha os estômatos. Uma outra estratégia para minimizar a perda de água, porque a água, através da transpiração, sai da planta na forma de vapor pelos estômatos, então ela fecha os estômatos. Uma outra coisa aqui agora para milho, para gramínea, que acontece é justamente isso, né? Que é bem frequente na segunda safra, né? Que é o enrolamento da folha, né? Como que ocorre esse enrolamento? Aqui na epiderme da folha existe umas células que chamam células buliforme, que tem o formato de bule. Quando ocorre o déficit hídrico, essas células perdem a turgescência e aí vai enrolando. E aí há uma outra estratégia para minimizar a perda de água. David, voltando para a sua pergunta, como que a gente consegue minimizar esses efeitos? Tem alguns compostos que a planta produzem naturalmente que nós chamamos de compostos osmorreguladores, osmos compatíveis, que, por exemplo, a gente pode citar a prolina, que é um aminoácido, assim como a glicina betaína. O que acontece? Numa situação de estresse, a planta ela começa a produzir e concentrar esses compostos na célula, a fim de que seu potencial hídrico fique menor que o restante da planta. E aí a água não consegue sair dessa célula. Mantendo esse potencial hídrico, essa turgescência da célula, a planta também consegue manter seus estômatos abertos. E aí continua a entrada de gás carbônico, de CO2 e o processo fotossintético.
Isso é uma maneira da gente minimizar as situações de estresse. E esses dois compostos também atuam ativando aquelas enzimas que nós comentamos anteriormente, a peroxidase, a catalase, e enfim, controlando essas espécies reativas de oxigênio. Não, perfeito. Então, se eu faço estímulos pontuais e específicos necessariamente com esses dois compostos, eu tenho um alívio muito maior do estresse. O Elton, ele tem conduzido um trabalho em uma cultura perene, e um dos mapeamentos bioquímicos que ele tem feito é o mapeamento exatamente da prolina. Você consegue comentar como é que foi o comportamento ao longo de um ano dessa prolina? Então, dentro desse trabalho, né, que a gente está fazendo, todo esse mapeamento bioquímico, tem essa enzima, né, no caso esse aminoácido, no caso, que é a prolina. Então, ela é claro, quando a gente tem esses desvios de estresse, né, esse aumento dessa substância dentro da planta, né? A gente está fazendo a análise tanto de folha, né, de ramo, quanto na parte de raiz. Então, o comportamento é muito visível que tem o estresse, né, a parte aí, no caso, esse aminoácido sobe, né, no caso. Então, a gente consegue saber mais ou menos, né, em culturas perenes, como a cultura vai ficar lá, né, durante o ano inteiro, a gente consegue mapear quando que vai ser esse momento. A gente sabendo quando vai ser esse momento, a gente consegue ter um aporte naquela cultura, naquele momento, para fazer com que a planta sinta menos e continue o seu metabolismo de crescimento e desenvolvimento aí, sem ter muitas perdas, né? Como o David falou, estresse é uma coisa que vai ter durante todo o ciclo, né? Tem 365 dias no ano, não é 365 dias no ano dias perfeitos, pelo contrário, são mais imperfeitos do que perfeitos. Então esse manejo de estresse, ele é extremamente importante hoje, né, que é um grande gargalo, quando o Caio também comentou sobre a percentagem que tem sobre essa injúria, né, esse estresse. Então dessa maneira a gente consegue fazer esse mapeamento e inserir algumas tecnologias para minimizar, né, essas enzimas aí degradadoras e a gente potencializar as enzimas, no caso, faxineiras dessa bagunça que faz dentro do metabolismo da planta. Perfeito. Mais algum comentário? Não, só para complementar também do que o Elton acabou de falar, e a gente lembrar aqui que no caso que o Elton está comentando, que na cultura do café ou outras frutíferas são culturas de mecanismo C3, né? Ou seja, de baixíssima eficiência. Sim. Então a assimilação de carbono dessas culturas já é baixa. E aí vem o estresse, derruba, fecha o estômago, causa uma injúria. Então a eficiência fotossintética de produção de compósitos de reserva vai lá embaixo. Então a importância de se manejar esse estresse nessas culturas perenes, mas também nas anuais, como a gente comentou. Isso. As anuais é mais assim, é mais crítica porque ela fica ali 100 dias, 120 dias. Então, assim, o espaço para a gente interferir e fazer com que essa planta volte ao seu desenvolvimento ou continue, né, esse crescimento e desenvolvimento de maneira satisfatória é curto. Então a gente tem que ser muito assertivos, né? Por isso que a presença no campo é fundamental para esse acompanhamento e a gente conseguir atingir, no caso, essa planta naquele momento, né, que ela está mais precisa. Então, assim, essa presença no campo, todo esse manejo, a gente entender da cultura, saber, né, o posicionamento, né, conhecer das tecnologias disponíveis que a gente tem para a gente fazer com que essa planta volte, né, ao seu estabelecimento normal. Perfeito. Mais alguma coisa? Finalizamos? Finalizamos. Pensando, mas assim, se pegar um apanhado geral, né, estresse, a gente tem que começar quando? Desde a parte de preparação de solo, todo esse condicionamento de solo, a parte aí de estabelecimento da cultura, uniformidade de estande, raiz, toda essa parte aí vai influenciar lá na frente. Não é só nesse momento que a gente tem que preocupar, e sim desde a programação, tanto da safra quanto da safrinha, seja cultura anual, seja cultura perene. Que a gente sabe que esse momento de estresse vai chegar, e quando chegar a gente tem que estar preparado e saber como a gente vai amenizar e ajudar a planta nesse desenvolvimento. É possível, mais uma coisa? Não? Não. É possível amenizar isso aí, sim, com alguns
alguns produtos específicos que você tenha segurança de que vai fazer isso. Bom, nós temos também, mas esse não é o motivo, a razão da gente estar falando sobre isso. Se você quiser saber mais um pouco, procure um dos nossos representantes que com certeza eles vão te direcionar para isso daí. Tudo o que a gente tem falado é exatamente para levar esse conhecimento e dar condição para que você aí consiga identificar esses gargalos, esses problemas e saber como amenizar, no caso, o estresse que a gente tem tratado aqui. Tá bom? Se você gostou, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Dá aquela curtida, compartilha aí com seus amigos, com quem você acha que tenha interesse no tema. E continue acompanhando a gente no próximo DM em Campo. Obrigado, Caio. Obrigado, Elton. Até mais.